É, galera, Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense. Aí fica uma pergunta, galera. Será que o Mano Menezes vai conseguir tirar o Fluminense dessa situação? Será que o Mano Menezes é o melhor nome mesmo para o Fluminense? Se a gente olhar números, né, o Mano Menezes não tem conseguido fazer bons trabalhos, né? Os últimos trabalhos dele têm sido ruins, né? Aí fica aquela interrogação. Será que ele vai conseguir tirar o Fluminense desse buraco que se encontra? Porque assim, o torcedor não esperava o Fluminense campeão da última Libertadores e tá na lanterna do Campeonato Brasileiro, 13 jogos com apenas uma vitória. Não era de se esperar. Não era. O Fernando Diniz, time só caindo, 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 e ele simplesmente não conseguiu fazer nada. Porque se a gente olhar o histórico também, né, galera? O Fernando Diniz, no histórico dele, ele nunca foi técnico de fazer time subir. Quando o time dele cai, é queda brusca. Sempre foi assim o Fernando Diniz. Quando o time tá caindo, ele não consegue fazer o time voltar. Quando tá subindo, é só subida. Quando tá descendo, é só descida. É só descida. Então, assim, esse sempre foi o problema do Fernando Diniz, né? Agora vamos ver se o Mano Menezes vai conseguir tirar o Fluminense dessa situação, porque o Fluminense ano que vem tem um Super Mundial. O Fluminense não pode ficar nessa situação, galera. E vamos acompanhar aqui o debate da imprensa falando tudo sobre a contratação do Mano Menezes. De bem. Mas e o Fluminense não estava na draga que está hoje. Vamos falar do Fluminense, então? Você que sabe. Já que... Aqui, Vence ó. Fluminense. Como é que é? Vence Fluminense, é parte do hino. Quando? Ah, tá. Então. Tá de tempo. De preferência para o torcedor tricolor, quinta-feira, né? Já ajuda. Ó quem tá na tela aqui, ó. O novo comandante tá aqui. O que quer dizer esse gesto que ele tá fazendo? Do quê? Vem comigo? Não, não. vitória. Recua. Ah, recua? Recua. Defende. Defense. Últimos trabalhos de Mano Menezes. Como é que é o nome dele? Você falou inteiro? Luiz Antônio Venker de Menezes. É, Mano Menezes. Olha, ele trabalhou no Bahia em 2020 com aproveitamento péssimo. 36,1%, 8 vitórias, 2 empates, 14 derrotas. Al Nasser, em 2021, 16 jogos só, 62,5% de aproveitamento. O pessoal lá na Arábia, às vezes, é meio brasileiro também, Por quê, né? hein? O cara tem aproveitamento bom, 16 jogos, tchau, vai embora. Ou foi ele que pediu pra voltar? Agora eu não lembro. Internacional, 22-23. Levou um time que ninguém acreditava ao vice-brasileiro. Depois, no ano seguinte, não foi tão bem. Como acontece sempre, a culpa é do técnico, vai embora, tchau. Tá aí, 60,6% de aproveitamento. Teve um bom trabalho. Depois dele já veio o Tchatcho direto? Tchatcho Kudê? Foi, Sim, né? 2020. Já. 2023. Ainda. Julho de 23. E ganhou o quê até agora, o Tchatcho? Ganhou Nada. o quê? Calma aí, Nada. Abel. Nada. Nada, ainda não. Ó, o Mano Corinthians, também não ganhou. 23-24. Então, mas mudou e não mudou nada. 19 jogos, 40,4% de aproveitamento. Mal, mas também com essa bagunça. Com essa bagunça, e antes... o técnico que vai fazer milagre é Lucas Veríssimo, que tá pronto pra jogar, treina a pré-temporada inteira, tchau, vou embora. É o outro que chega, mas não chega. É o que Assim, chega, o mas... Era o Coronado, que ficou um tempão O DM. treinando e nunca podia jogar porque não estava inscrito. É, porque... por Foi o Garro. O Garro. O Garro que demora 2 meses pra... Colorado culpa é do foi O Mano técnico. não jogou, o Garro não jogou com o O Mano. Colorado foi físico, né? Ele teve dengue, teve a questão física, teve o Palácio. E antes desses trabalhos aí Só que que nós... aí o problema era o Mano Menezes. Então, tchau, Mano Menezes, tarará. Vamos trazer um técnico novo com essa administração maravilhosa. Vai tudo melhorar no Corinthians. Tá aí. Não, mas Estão antes- felizes agora? antes Esse é o desse- futebol brasileiro. Antes desses 4 recortes aí que a nossa produção separou, tinha o Palmeiras de 19 também. Muito mal. Foram 20 jogos apenas e um aproveitamento muito ruim. É óbvio, é quase que impossível a gente desmerecer a narrativa de que o que o Fluminense contrata é um misto de o mito humano lá dos tempos do trabalho antigo de Corinthians, de Grêmio, de Seleção Brasileira. Cruzeiro. Esse mito humano com a pecha de um técnico bombeiro. Ao contratar o Mano, o Fluminense assina um atestado público de que eu preciso de alguém que evite a queda. Ah, mas é óbvio. É isso, não tem. Tanto que o contrato vai só até dezembro. E o Mano topou isso. Com a perspectiva depois de uma ampliação, né, Rafa? Tem esse gatilho.
Isso aí é a coisa mais, mais É justa e verdadeira. O que eu quero contrato dizer... até dezembro. Para que fazer contrato de 2, 3 anos Então, se o cara não dura 2 meses? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que não é uma contratação por convicção ideológica. não. É uma contratação solucionática para o momento de crise. Solucionática eu gostei. E aí é o seguinte, tem um ponto aí que é importante. Conceitualmente, acho, os seus companheiros, que o Mário Bittencourt acerta. Conceitualmente. Em que sentido? Eu não tenho muito o que fazer. Eu vejo um time sem soluções em campo. Todo mundo vê. Você vê o Fluminense jogando, de verdade, parece uma equipe master. Parece um time master. Precisa de um rompimento disso. Eu preciso... Primeiro que um cara que vem com uma outra ideia oposta. Sim. E assim, dou pro cara liberdade para ele trabalhar. É isso. E a meta dele é evitar uma queda. O que conseguir na Libertadores é lucro. O que conseguir no... Porque você imagina a situação do Fluminense jogar um Mundial de Clubes em 25, na segunda divisão, estando na Série B. Claro, péssimo. Isso é péssimo institucionalmente. Até para você... Com Mundial ou sem Mundial é péssimo. De qualquer forma é péssimo. Com o Mundial é mais péssimo ainda. Como diria aquele velho comentarista, é péssimo dos péssimos. Né? Mas assim, dentro da lógica de momento, eu defendo a vinda dele porque... ficou provado, no caducado do trabalho do Fernando Diniz, que o Marcão, como solução de gestão de elenco, não era a mais indicada. O Fluminense não precisa de alguém que melhore o que está. O Fluminense precisa de alguém que chacoalhe o que está. O Fluminense precisa de um liquidificador no seu futebol. Você falou melhore, mas como você vai melhorar algo que não está bom? Então, melhorar, né? Mantendo que já... Algo que está péssimo. Não, então, é isso. Tem que melhorar, tem que mudar completamente. Melhorar muito. Eu sou contra, conceitualmente falando, radicalismos pelos radicalismos. Mas no caso do Fluminense não tem saída. Se o Fluminense tem alguma saída no Campeonato Brasileiro, é esse momento mesmo. Trazer um cara afeito à competição, experiente, né? Para tentar dominar o vestiário. Tem uma autonomia para mexer no grupo de jogadores. Mexe, claro. Rejuvenesce o time, muda o esquema tático. Precisa desse tipo de cara. Não pode ser alguém que dê uma maquiada no que o Diniz deixou. Porque o que o Diniz deixou caducou. Agora, esse é um ponto. Conceitualmente, o Fluminense acerta. Para mim. O outro ponto é o risco disso ser incompatível ao perfil do elenco é grande. Mas tem que ser corrido o risco. Tem que ser corrido o risco. Como é que você falou que o Diniz deixou o quê? Caducou. Cuidado, porque ao mesmo tempo que existem muitos exagerados antidinizistas, que qualquer coisa ruim que acontece, tomou um gol porque jogou com o goleiro, já querem. Também existem os defensores absurdos. Eu gosto Você não pode criticar o Fernando Diniz. Você pode criticar qualquer técnico. O Diniz mas tem muitos defensores, você não pode criticar em nada. Porque ele ganhou a Libertadores. Pode sim. Deixou terra arrasada no Fluminense. Ninguém é diferente do Diniz, né? Todo mundo ou gosta ou odeia. Impressionante isso. Eu pertenço a linha dos que defendem a metodologia dele. Acho que ele entende bem o jogo de futebol. Os times dele propõem o jogo construtivo, bonito, vistoso, coletivizado. Mas... trabalhos têm durabilidade. Qual é a durabilidade do futebol, de um trabalho num time de futebol? Durou bastante o do Fluminense. Sim. E com frutos ótimos. Com frutos. A durabilidade de um trabalho de um time de futebol, ela vai até... A data de validade, né? Ela vai até uma linha de corte recente dos últimos jogos que comprove técnica e estruturalmente que o modelo caducou. Eu sou contra demitir técnico por demitir, mas demitir um técnico porque sistematicamente 8, 9, 10 jogos o time não performa mais, eu sou favorável. Rafa, acho que eu concordo muito com a tua análise em relação à contratação do Mano. Eu também acho que é arriscado, mas é um risco que acho que o Fluminense tem que passar. Mas nesse contexto todo, o que me surpreende é o tempo de contrato. Não pelo Fluminense, pelo Mano. Porque existe um risco muito grande, justamente por essa ruptura total, que faz sentido no momento, e ele não se resguardar com um contrato mais longo. Fala, tudo bem, vocês estão arriscando, estão mudando drasticamente, mas me deu uma estabilidade. E a partir do momento que um técnico... E assim, convenhamos, pelo nome, pelo peso que ele tem, ok, não vem de uma grande passagem pelo Corinthians, o fim da passagem no Inter não foi bom. Estabilidade não existe, André. Mas em 22 ele fez um baita de um brasileiro com o Inter. Então, não tem estabilidade, mas justamente para o técnico... Mas aí ele pega uma graninha, tem um né? respaldo financeiro. Assim, o Corinthians, ele deu uma mordida legal. Então, ele poderia ter esse respaldo financeiro. E pela pressa do Fluminense de anunciar alguém, pela necessidade...
Me chama a atenção, de repente, ele não ter pego um contrato pelo menos até o fim de 2025. Então, isso me chamou a atenção. Para o Fluminense faz muito sentido. Esse contrato mais a curta duração, acho que mostra também uma confiança do Mano no que ele está trabalho. confiando muito no trabalho dele a curto prazo. Então, Está confiando no taco dele a curto prazo, que o time vai ter uma resposta melhor, que o time vai sair daqui a pouco da zona de rebaixamento. E aí vai mudando. Né? A gente comentava até ontem, né, Bel? Quando o nome do Mano era comentado, o nome do Odair também. E até a gente comentava aqui, né, Dom? Que se quiser uma mudança mais radical, em que haja autonomia para mexer no elenco, trocar parte dos jogadores, se o treinador detectar o seguinte, quero trocar 8, 9, 10 aqui, o nome é o Mano. Exato. O Daír é um outro tipo, o Daír acredita mais no jogador, às vezes é mais de contemporizar, mais da conversa. O Mano, me parece que em um primeiro momento ele já tem total noção de que, olha, em quem eu vou mexer logo de cara? Esse não vai jogar, esse vai ficar treinando, esse se puder negociar vai ser negociado, ele vai mexer na água. A água não vai ficar parada, vai mexer na água. E para mexer na água do Fluminense, ele me parece um perfil mais adequado em relação ao Odair, por exemplo. A situação vai ter muito trabalho, hein? O Odair não teria nem estofo para aguentar esse tranco. Eu tive bons contatos com o Odair. Ele é um técnico inteligente, um cara que conhece a dinâmica do jogo, mas ele não tem a personalidade que o Mano Menezes tem. E precisa ser um cara assim, que chegue com esse viés também. Trabalho... O Odair é mais contemplativo. E o Fluminense de choque. Se não fosse o Mano, o Filipão. É uma missão muito complicada para o Mano Menezes. Sim. Você pegar um time no meio do campeonato... Mas tem jogo ainda, Abel, tem 25 jogos. Eu sei que tem jogo, mas eu tô tem dizendo... os dois lados claro aí. Que tem. O time está muito mal, o time dá a impressão que fica entregue muitas vezes. Agora, tem 25 jogos. Você não acha que é uma missão muito difícil? Ainda há bons jogadores você mudar ali. No meio do campeonato um time que está acostumado há muito tempo... Mas o jeito que tá vai cair, que Abel. venceu... Mas o jeito que tá vai cair. Eu não estou dizendo que tem que ficar, eu estou dizendo que a missão é complicada. Mas isso seria que eu tô dizendo. mas qualquer escolha seria. Qualquer escolha seria. E outra coisa, por exemplo, ontem eu assisti à noite o Resenha com o André Plihal, Luiz Fabiano, Fábio Santos, o Fábio Luciano, quem mais estava? Acho que eram esses. E eles diziam que alguns deles já passaram por essa situação de estar num time grande lutando contra o rebaixamento. O Luiz Fabiano passou por isso no São Paulo. E o Fernando Praz também estava, que também já passou por isso no Palmeiras. E eles diziam, com a experiência deles, que é muito difícil para um time de uma camisa como essa estar numa situação como essa. Por quê? Não adianta o Fluminense ganhar um jogo. Ele tem que ganhar 2, 3 jogos seguidos para começar a sair. É a mesma coisa o Corinthians. O Corinthians pode ganhar do Vitória agora, sair da zona do rebaixamento uma semana ou uma rodada, ele joga quinta-feira, depois ele joga no fim de semana de novo. Se ele perde, ele volta. Mas, Abel... Então, sabe que a palavra que eles usaram? Parece areia movediça. Sim. Você anda e não sai do lugar. Você ganha um jogo, depois empata 2, perde 3. Então, e a pressão é muito grande sobre o Fluminense. Mas como isso que eu estou dizendo, que é muito emocional, que é muito ligado a essa parte mental, essa parte de ambiente, a vitória também muda a conversa no dia seguinte. Uma só, vitória não adianta. Não, mas um time que não ganhar tá 2, 3 seguidas, amigo. Ganhar 10. Hã? Por causa do Fluminense. O Fluminense não ganha 10 jogos. Ganhando o Vasco, só a única vitória até agora do Fluminense no Brasileirão foi contra o Vasco, no começo do campeonato. Não ganha 10. Terceira rodada. Não se sabe o que vai acontecer quinta-feira. Quinta-feira pode perder do Inter no Maracanã, não é isso. Mas se ganha um jogo, Abel, e esse fato novo que a gente às vezes brinca muito, é novo, chega um novo treinador com uma nova comissão técnica. Não é isso, Muda Abel. 2, 3 dias. E se o Fluminense ganhar o jogo, ele vai a 9 pontos. Você está vivendo 2 meses só de coisa ruim. Sim. Você vê 2 dias de coisa boa, já é alguma coisa. Sim, mas você ganha só coisa ruim, só coisa negativa. Derrota. O que eles disseram que eu concordo. O Fluminense, o Corinthians, o Grêmio, eles têm que ganhar 2, 3 jogos. Sim. Em 5. Ganhar, por exemplo, o Grêmio ganhou do Fluminense. Correto. Ótimo. Se perder do Palmeiras quinta-feira, volta tudo. É que uma coisa... É muito pesado. Uma coisa é o impacto... Você anda e não sai do lugar, amigo. Uma coisa é o impacto matemático, outra coisa é o impacto anímico. Isso. A história das 3 vitórias, para mim, hoje, faltando 25 rodadas, ela tem muito mais um valor anímico do que matemático. Porque matematicamente, se você ganhar um jogo agora, ou ganhar se você ganhar um jogo agora, ficar 3 sem ganhar e ganhar 5 depois, teoricamente está no mesmo. Só que no anímico não. Não, senhor. Só que no anímico não. Isso mexe muito mais no emocional. Então Quanto mais tempo você vai deixando pro final, mais pressão você tem. Então é isso. Precisa ganhar. O Vasco não caiu ano passado. É isso. Não caiu porque num dado momento ganhou do América Mineiro. É isso.
mais 2 jogos. E aí, ganhou o último jogo também. Sim, mas aí, se não tivesse ganho esses 3 jogos na sequência, que foram no meio do segundo turno, não iria enfrentar o Bragantino com possibilidade de se manter na primeira divisão. É o que eu estou dizendo. Então, assim... Para sair, você tem que ganhar 2, 3 seguidos em algum momento. Porque só ganhou 1 em 13 jogos. Mas não necessariamente agora, quando faltam 25. Pode ser agora. Tem que começar agora. O ideal é que seja. Mas é que, assim, senão você vai transformar cada jogo como se fosse o último da sobrevivência do time. Perdeu quinta-feira, e aí Inter caiu, não é você assim? subverte a lógica emocional. Porque aí se não ganhou quinta, Amigo, caiu. O Santos que caiu foi o contrário. O Santos largou na era Marcelo Fernandes ganhando, depois ficou perdendo, caiu. Precisava ganhar um jogo nos últimos 3, perdeu os 3, Perdeu caiu. os 3. Então, assim... É uma junção, não adianta você ganhar... Mas também não adianta você ganhar 3 seguidas agora. Eu não estou dizendo que ganhar 3 seguidas agora vai salvar. Mas, Abel... Para quem em 13 jogos ganhou 1, você tem que ganhar 3 seguidas agora e tem que ganhar lá no final também. Mas quinta, o Fluminense não vai ser rebaixado nem vai se salvar na quinta-feira. É esse que é o ponto. É isso que é o ponto. Então continua perdendo. Não é isso, não. É que você... O jogo de quinta-feira, que é a estreia de um treinador no Fluminense, que espera que esse treinador vai mudar muita coisa no time. Quinta-feira, digamos que o Fluminense perca do Internacional. Claro que é péssimo para o Fluminense. Mas o Fluminense não vai cair se perder quinta-feira. Se ninguém disse que vai cair. Eu estou dizendo que a missão é muito complicada para um time de camisa. Porque você parece que não sai do lugar. Mas é isso que... Se o Fluminense estreando o Mano Menezes contra o Inter, Abel, não tiver um resultado de vitória, um empate ou uma derrota... Se ganhar também não quer dizer que está salvo. Então, mas ninguém falou isso. Eu sei. Mas o que está sendo dito aqui é que para um time de camisa pesada... Parece que você não sai do lugar, ganhar o jogo. Então, na situação que o Fluminense está, que o Corinthians está, é muito difícil. E eu concordo. É só isso. E eu concordo. Uma vitória ou uma derrota agora não vai decidir nada. E eu concordo, mas só que é o seguinte, exatamente por não decidir nada sendo vitória ou derrota, qualquer resultado quinta-feira não vai tirar a necessidade do Fluminense continuar vencendo. Mas a lógica das chamadas 3 vitórias que mudam o time de patamar, isso é estatístico, tá? No Campeonato Brasileiro, qualquer campeonato de pontos corridos. La Liga, Premier League, um time que está disputando um campeonato X, lá na 15ª rodada, por exemplo, para não cair, se ele ganha 3 jogos, ele muda o campeonato dele. Se ele perde 3 jogos e está lá em cima brigando por competições continentais, ele muda o campeonato dele. Até porque, Rafa, você está falando de um time qualificado. Sim. Então, assim, uma coisa é a questão anímica afetar, fazendo uma comparação, e acho que ela é bem plausível hoje, para o elenco do Vasco e outra para o elenco do Fluminense. O Fluminense tem muito mais de onde tirar tecnicamente, por mais que tenha um esgotamento físico e tudo mais, mas assim, se o Fluminense começa a fazer a coisa girar, eu acho que a chance dele conseguir se manter, apesar de tudo que você colocou, Abel, que acho que isso influencia um time de camisa, peso lá embaixo, mas quando você tem um elenco qualificado, você está falando de uma base que é praticamente a mesma que ganhou a Libertadores. Então, acho que a tendência de você conseguir manter o alto nível técnico é maior. Porque a gente também está falando de um time que os jogadores estão com a confiança ali em baixa. Você está falando de jogadores que estavam sendo protagonistas, que hoje estão num papel... que não estão rendendo e que eles podem perfeitamente voltar. Então, acho que a questão do Fluminense passa muito por essa questão da confiança. Acho que assim que conseguir mudar um pouco isso, a tendência é se estabelecer, porque o elenco é qualificado. Eu vejo mais potencial de elenco, de qualidade de jogadores no Fluminense, apesar da idade avançada de muitos, do que no Vasco. Do que no Corinthians. Eu vejo mais do que no Corinthians. Tecnicamente, o Fluminense é o que tem mais. A gente está contando o Atlético Goianiense, né? Não, o Grêmio. Dos 4 de camisa, dos 4 maiores que estão brigando, sim, o Fluminense é quem tem mais material humano. São as melhores laranjas. Mas é o que joga pior hoje também. Mas é o que joga pior hoje. Isso é... E é aquele assim, você não consegue incutir juventude, gente. Você incute tudo num time. Novos modelos de jogo, você melhora fisicamente, você encontra variações para um determinado jogador que estava numa posição render em outra. Agora, como é que você coloca lá um elixir da... Xerém joga vôlei? Xerém, nesse momento, muito mais vai atrapalhar do que ajudar. Porque aí são os meninos que ganharam Campeonato Brasileiro Sub-15, Estadual Sub-17. E eu trabalhei no Fluminense como supervisor de futsal, lá nos anos 90 e virada do milênio, 2000. Eu sei o que eu estou dizendo. A mitificação precoce é uma coisa nefasta no futebol. E time de camisa tem isso. Tem, muito. O menino com 13, 14 anos já tem um empresário, 2 agentes. E todo mundo falando pra ele que ele é um cracaço. É uma enturragem. Isso é um problema. Então, assim, isso é uma anomalia da divisão de base do Brasil. Então, dentro desse contexto,
Xerém, se for chamado agora, o garoto, ou ele é muito acima da média e não vai surgir um Neymar, um Vinícius Júnior toda hora, não vai surgir. Ou ele é muito acima da média e vai ajudar muito a resolver, como alguns já resolveram, ou ele vai ser sugado pelo macro. E o macro sendo ruim, sendo aquele ciclone, né? Um estrondo que está tudo funcionando mal, ele vai junto, ele vai na mesma vala. E se a Depois, gente... diga. Desculpa, Abel, só para completar. E se a gente deposita tanto, fala do Corinthians, o mercado pode pautar? Acho que o Fluminense está em condições financeiras melhores que o Corinthians também para pensar que em contratações pontuais possam ajudar nesse processo. Então, acho que isso também pode ser pontual. Então, por isso que era importante você definir o técnico antes dessa janela. Porque já que vai ser uma ruptura, então, pelo menos você vai conseguir, com algumas questões pontuais no mercado, ajudar esse processo a ser mais natural. E o Mano foi técnico do Marcelo e do Thiago Silva na seleção brasileira. E do Renato Augusto há poucos E meses. do Fábio também, Então, no Cruzeiro. dá para eles juntar com os 4 ali. Vem cá, vamos tomar um café. Me ajudem aqui. O mais incrível, antes da gente falar de seleção brasileira, é que mais ou menos uma semana, 10 dias atrás, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, disse com ares de tranquilidade e de certeza que o Marcão seria o técnico até o final do ano. Galera, Marcão, né, não durou muito também, né, parecia que o presidente do Fluminense iria efetivar o Marcão, seria a vez do Marcão, né, que o Marcão seria técnico definitivo, mas foi só perder um jogo e ele voltou atrás, né, e já correu atrás do novo treinador, que é o Mano Menezes. Galera, será que o Mano Menezes vai conseguir fazer alguma coisa nesse time do Fluminense? O Fluminense tem um elenco bom, tem, se você olhar em nomes aí, se olhar, comparar cada jogador, é um time muito bom, sendo que alguns desses jogadores têm uma idade já bastante avançada, acima de 33, 34 anos, então acaba pesando um pouco devido à carga de jogos. Isso daí é normal, muitos jogos na temporada, vão sentir. E agora vamos ver como que o Mano Menezes vai conseguir utilizar esses jogadores. O Mano Menezes vai fazer nesse sistema defensivo, vai continuar mantendo. Eu acredito que não, né? Ele não vai manter nada que o Fernando Diniz estava fazendo, não vai querer ficar improvisando volante de zagueiro. Então, assim, é complicado, galera, é complicado. E já se passou já 13 rodadas do Campeonato Brasileiro, né, e agora temos mais 25 rodadas e o Fluminense não tem tempo mais para poder desperdiçar. Precisa embalar a sequência de vitórias. Venceu 3 jogos seguidos, já vai dar um ânimo diferente. A equipe do Fluminense já vai ter outra cara. Lembrando, o Fluminense está na 8ª de final da Libertadores, teve a 4ª melhor campanha da Libertadores. Então, assim, o Fluminense está na Libertadores, aí fica aquela dúvida: será que o Fluminense vai abrir mão da Libertadores por causa do Campeonato Brasileiro? Porque, assim, o Fluminense já não tá bem, ficar poupando no Campeonato Brasileiro por causa da Libertadores corre sério risco aí de depois não conseguir se recuperar. A gente tem tempo ainda, vamos ver os próximos jogos para ver se o Fluminense vai conseguir se recuperar. Se o Fluminense conseguir se recuperar nos próximos 5 jogos, ó, minha conta é a seguinte: nos próximos 5 jogos, o Fluminense tem que vencer 3 jogos e no mínimo perder um jogo. Pelo menos, se o Fluminense conseguir 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, o Fluminense já fica numa situação um pouco melhor. Mas se os próximos jogos do Fluminense, os jogos de muitas derrotas, assim, vai ficar complicado, vai embaçar legal. Porque, assim, o Fluminense não pode perder de vista o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. Não pode perder de vista, porque abriu o primeiro time fora da zona de rebaixamento, abriu 6, abriu 7, 8 pontos, é muita coisa. E é muito difícil de tirar. O Campeonato Brasileiro está muito equilibrado. Então, assim, eu acho que o Fluminense precisa dar uma equilibrada nesses próximos jogos aí, no mínimo aí 3 sequências de vitórias para poder tentar voltar, né, no Campeonato Brasileiro, se recuperar. Eu acredito que tem tempo ainda. Os próximos 5, 10 jogos vão dizer se o Fluminense realmente vai brigar contra o rebaixamento ou se vai sair dessa situação. A gente só vai saber mesmo nos próximos jogos. Vai deixando nos comentários aí. Vocês acham que o Fluminense vai se recuperar com o técnico Mano Menezes?